Thank you for watching the second annual SDSU Brazilian Film Series. In April, we're screening Café com Canela, or Coffee with Cinnamon, a moving story about friendship and loss set in Cachoeira in the Recôncavo Baiano in the Brazilian Northeast. Café com Canela made headlines as the first Brazilian feature film to be directed by a Black woman in over 30 years. Co-directors Glenda Nicasio and Ari Rosa have made 4 feature-length films in the last 4 years. Their production company, Rosa Filmes, focuses on cinema from the Recôncavo. I got to interview them in April 2021, and they told me about the movement of filmmakers from the Brazilian countryside making films from their perspective. They also shared their work teaching filmmaking in rural public schools in the Brazilian Northeast and the important role of the spectator in their filmmaking. Nosso início se dá a partir do curso de Cinema e de Audiovisual aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que fica na cidade de Cachoeira, né, uma cidade interior, fica a 2 horas da capital, que é Salvador. Então, a gente veio para cá em 2010 para fazer o curso e a partir disso nos conhecemos, né? A gente é de um estado vizinho, que é Minas Gerais, vem para a Bahia para fazer o curso, nos conhecemos e a partir disso começamos a fazer produções de curtas-metragens. Abrimos a nossa produtora, que é a Rosa Filmes Produções, e desde então a gente vem desenvolvendo um cinema que é feito no interior, né, que respeita as dinâmicas do interior desse lugar que a gente mora, que a gente vive, né, e que a gente sonha também. Então a gente costuma falar que a gente faz um cinema de interior e com o interior, né, aqui em Cachoeira. Sim, o Recôncavo Baiano é uma região muito conhecida no Brasil por ter uma tradição cultural muito forte, principalmente voltada para as questões da afrodescendência. Aqui, Cachoeira, onde nós moramos, é uma das cidades mais negras do Brasil. Então, ela traz toda uma cultura, toda uma tradição, toda uma perspectiva que passa pelo modo de ser, pelos corpos, pela fala, pela crença. Então, é um lugar conhecido, né, de forma ampla, através de suas festas, de suas tradições, e que tem uma característica muito particular dentro do Brasil, por conta de conseguir reunir uma série de movimentos culturais que se apresentam, né, nesse lugar, seja pela tradição, seja pelo contemporâneo também, e seus encontros. Então, esse lugar de dividir a direção para a gente é muito natural, porque a gente começou já, desde os curtas-metragens, a gente já tinha essa métrica, digamos assim, né? Então, o Café com Canela foi o nosso primeiro longa. Acho que antes disso, acho que é importante falar que a gente, falando do nosso início, a gente aprendeu a fazer cinema juntos, né? Assim, na mesma turma, iniciamos nesse lugar da realização, da criação, a partir do curso, a partir da cidade, a partir dessas questões de território que a gente falou antes. Então, acho que isso com certeza meio que molda muito, muito a nossa relação, que existe uma relação, né, de sociedade, né, por sermos sócios, produtores da Rosa, existe uma relação de amizade também, e eu acho que a direção meio que ela é desenhada a partir desses 2 lugares, né? Então, a gente sempre acredita que a direção é só um pedacinho, né, de uma equipe que é muito grande, né, de um trabalho, de uma criação que é muito coletiva, né? Particularmente, a gente gosta desse lugar da criação enquanto compartilhamento. Então, estar junto nessa função, né, de direção é muito prazerosa, muito prazeroso. Eu acho que a gente traz essas referências, mas sempre de uma forma bastante sutil, a ponto de ser parte da narrativa e estar presente para além da imagem. No Café com Canela, especificamente, a gente tem a imagem colocada, mas os elementos estão, né, permeando
toda a narrativa, toda a construção que é essa figura de Oxum, essa mãe carinhosa, essa mãe cuidadosa, essa mãe que vem ao socorro do filho. Então, de alguma forma, claro que a gente traz o candomblé, porque estamos na Bahia, porque estamos em Cachoeira, mas ela também vem através de um símbolo, de um abraço, de uma cor, né? De uma perspectiva que também está muito ligado à poesia, ao poético, à simbologia, do que propriamente a uma evocação religiosa. Acho que tudo que a gente faz é sempre com muito respeito, porque sabemos onde estamos, sabemos com que estamos trabalhando, mas ao mesmo tempo com uma grande liberdade de poder trazer esses elementos como algo que conflui dentro do filme, que seja, sim, a imagem de Oxum, mas que também seja a cachoeira, que também seja a água que escorre na parede da casa da Roquelina quando ela falece, que seja o abraço entre essas mulheres, que seja o encontro e o cuidado. Então, a gente tinha muito essa noção de que a gente gostaria de trabalhar com atores que já tinham uma experiência, né, no cinema, na TV, no teatro, mas também entendíamos que o Café com Canela era uma narrativa que se comunicava muito com atores que não, com as pessoas, com a população, assim, né, com pessoas que não tivessem uma experiência prévia, por exemplo, nessas artes. Então, uma das estratégias da gente foi fazer seleção, né? Em algumas cidades, em 5 cidades aqui, em 5 cidades das redondezas da região, para procurar. A gente tinha esse ponto de que a protagonista, uma das protagonistas, que é a Violeta, ela seria encontrada nesse casting, né? E assim foi. Acabou que descobrimos a Aline Bruni, que é uma artista visual, né, com quem a gente já tinha até já trabalhado. E acho que ela traz o que a gente imaginava para essa personagem, né? Que é uma pessoa que vive aqui em Cachoeira, então conhecia muito das dinâmicas do dia a dia, do cotidiano, das paisagens, tinha muito respeito pela cidade, conhecia muitas mulheres de Cachoeira, assim. Então nos pareceu a pessoa perfeita para representar as mulheres de Cachoeira, né? Eu acho que isso é uma coisa que não é só em Café com Canela, né? A nossa filmografia, ela tem muita paixão em incluir o espectador na narrativa. Não deixar que o espectador esqueça que ele faz parte daquilo, né? Que quem preenche as lacunas, que quem faz a interpretação, quem constrói o filme na realidade é o espectador. A gente apresenta uma série de imagens, de sons, de arte, de atores, né? Trabalhando, mas o filme ele não é aquilo, né? O filme é o que o espectador está vendo. Então, quando a gente coloca a Violeta para falar como ela se sente no cinema, imaginando que tem alguém assistindo o filme no cinema, ou quando Violeta quebra a quarta parede, olhando fixamente para um possível espectador que está assistindo, seja no cinema, ou numa sala, ou no computador, ou na televisão, é sempre um jeito também de contemplar a vocação do filme, que é ser visto, né? Que é ser compartilhado. E, além disso, a gente teve uma formação muito forte de fazer filmes durante a universidade, vivendo numa cidade com, sei lá, com 30 mil habitantes, onde a gente estava o tempo inteiro falando de cinema de alguma forma, se encontrando na rua, sentando para tomar uma cerveja, indo na casa de um amigo para assistir um filme. Então, a poesia e o cinema é sempre muito imbricado no nosso jeito de ver o filme, no jeito da gente construir o filme. Então, muito mais do que uma metalinguagem, é uma contemplação entre o filme e o espectador e esse desejo muito gostoso de ser visto, que o filme tem de ser visto, né? E acho que o espectador fica muito feliz quando é reconhecido como parte dessa estrutura. A gente desenvolve desde 2010 oficinas de cinema e educação nas escolas públicas aqui da região do Recôncavo e da região do Baixo Sul da Bahia. Então,
é uma experiência que eu acho que é uma experiência que nos atravessa muito, inclusive enquanto realizadores, enquanto diretores, né? Que acho que essa sensação de liberdade, né? Essa sensação de liberdade quando você aprende o que é a linguagem cinematográfica, né? A gente, especialmente, tem um carinho muito grande pela linguagem, assim, dos nossos filmes. Acho que a nossa forma de construção, assim, dos filmes é muito dialogando com esse lugar da linguagem, né? E eu acho que as oficinas são, de alguma forma, também são uma extensão disso, né? Onde a gente tem uma liberdade total a partir dos estudantes, essa relação de sociedade vista de dentro da escola, vista pelos próprios estudantes, né? Que são narradores, contadores também das suas próprias histórias, das suas casas, das suas famílias, de si, né? E com certeza acho que são as imagens que mais é o tipo de experiência que mais nos influencia, eu acho, enquanto criação, assim, porque acho que faz com que a gente sempre volte, olhe para esse lugar da liberdade, né? Da liberdade da criação. Desde o início, a gente entendeu que a gente seria muito feliz fazendo filme aqui e contando histórias que partam da narrativa ou do ponto de vista desse lugar que tanto nos acolheu, que nos faz tanto bem e que nos encanta a cada dia. Então, acho que é a vocação que a gente coloca para a nossa produtora é fazer filme no Recôncavo, é fazer série no Recôncavo, é pensar narrativas no Recôncavo, construir possibilidades no Recôncavo. Claro que é completamente fora de um eixo, né, de um eixo econômico, a gente sabe disso, né, que no Brasil, né, o eixo do São Paulo é onde acontece as grandes produções, onde está o dinheiro, mas a gente ainda consegue fugir do eixo das capitais. Então, uma coisa que poderia ser um problema para a gente, que é estar fora de um circuito comercial, a gente conseguiu transformar em valor também, né? Em pensar que estamos fazendo filme no interior. Isso é uma forma de chamar atenção e uma forma também de criticar esses eixos tão estabelecidos no Brasil e possibilitar que também outras cidades, outros recôncavos, outros interiores comecem a contar suas histórias a partir do seu ponto de vista e não mais como, né, alguém que chega no lugar, que vem de São Paulo ou do Rio ou mesmo de Salvador se alojar um mês em Cachoeira e contar a história a partir do seu próprio ponto de vista. Então, acho que isso é uma ruptura que vem acontecendo. Acho que não é só a gente que está fazendo, existem várias pessoas, vários grupos fazendo isso, Brasil afora e até mesmo no Recôncavo, mas por, por sorte, por, né, confluência das coisas históricas, né, calhou de Café com Canela ser quase uma inauguração desse movimento. Então, o café também tem esse lugar muito bonito de poder falar, olha, tem gente trabalhando no interior do Brasil, tem gente fazendo filme, tem gente se organizando de forma séria, né? Em 4 anos, a gente conseguiu produzir 4 longas-metragens. E isso é um evento muito raro e difícil, né? Que não é nada fácil para a gente também. Mas a gente também consegue encontrar estratégias e pensar coletivamente e a partir de uma economia criativa, possibilidades de continuar gravando, mesmo num momento muito difícil em que passa a cultura do Brasil, como de 2019 para cá. Eu gostaria de compartilhar que aproveitem bastante esse período de ser estudante. Eu acho que é um momento muito bonito para aumentar as referências e fazer a sua turma, porque não existe cinema sem turma.